Sejam muito bem-vindas para mais uma live. Nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente sem sofrimento. Como fazer jejum intermitente após os 40 e ter o resultado que a gente espera. Fazer o nosso corpo ser um queimador de gordura eficiente. Saber fazer o jejum intermitente de forma correta para que você obtenha os resultados. Vamos entender um pouco dos benefícios além do processo de emagrecimento. Vamos falar o quanto o jejum não só emagrece, mas o quanto ele modifica a sua saúde. Sejam muito bem-vindas, meninas! Como vocês estão? Passaram bem? De ontem para hoje, vamos lá, domingo, né? Domingo, 8 horas da manhã, a gente só vai concluindo que vai ficando cada vez mais para os fortes. Não é mesmo? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje, meus amores, sobre o jejum intermitente. E aí eu quero trazer uma visão para vocês de um jejum e fazer o jejum de forma leve, tá? Que vocês possam colher os benefícios do jejum intermitente sem passar fome, certo? De forma leve, que vocês possam fazer sem sentir nenhum sintoma de fraqueza, de dores de cabeça, enjoos, né? Porque se você não faz o jejum de forma correta, você vai sentir alguns sinais e sintomas, e isso eu quero que vocês aprendam a fazer sem que vocês passem por isso, certo? Bom dia, Ione, bom dia, Lucinda. Como vocês estão? Olha, Lucinda, bom dia de Londres. Ai, que chiquetosa que eu tô de Londres, que coisa boa. Fala aí, meninas, de onde vocês estão falando? Conta pra mim. Oi, Maria, você tá boa? Elade, bom dia. Elade, nós vamos falar da live de hormônios amanhã, tá bom? Eu vi que você respondeu em enquete. Maria tá falando do Rio. Conta pra mim, meninas, de onde vocês são? Vamos dar uma interagida aqui enquanto o pessoal vai entrando aí. Que calor. Hoje eu fui abrir a janela em um bafo quente que eu falei, meu Deus do céu, 7 horas da manhã, o negócio já tá assim, imagina só durante o dia. Deve tá bom pra quem tá indo pular carnaval, né? Pra nós estamos aqui. Ou não, né? Tá melhor porque a gente tá aqui, né? São Paulo, Bahia. Eu sou de São Paulo também. Eu moro na capital. Então, meninas, nós vamos falar. Eu quero ensinar isso pra vocês, tá? Eu queria saber aqui de vocês, se vocês já tentaram fazer jejum e se sentiram mal. Alguma de vocês já passaram por isso? Conta aqui pra mim. Alguma de vocês já fez o jejum intermitente e sentiu algum desconforto? Ou sentiu que o jejum não era pra você? Ou nunca tentou fazer o jejum? É a primeira vez? Nunca fiz, é a minha primeira vez. Conta pra mim, se vocês já fizeram, né? Jejum alguma vez e como que foi? Foi tranquilo? Ou nunca fizeram? Ou faz de boa? Me conta aqui. A Lucinda já faz 16 horas. Se sentiu bem, Lucinda, fazendo as 16 horas? Que hoje eu vou mostrar para vocês como o jejum intermitente ele pode ser feito de forma natural, sem sofrimento, tá? Porque sem sentir tontura, sem ser radical demais. E eu quero que o jejum ele seja na sua vida o seu melhor amigo. Eu quero que o jejum ele seja para você uma forma de destravar o seu metabolismo, uma forma de destravar o seu emagrecimento. Oi, Vi, bom dia! Né? Uma forma de destravar o seu emagrecimento. Então eu quero que vocês levem ele dessa forma. Porque o problema, meninas, não é o jejum. Então, a Elade já tá falando de um jejum prolongado, né? Então, se você ficou 7 dias inteiro sem comer, então realmente, né? Realmente é uma questão, como é que a gente pode falar? É muito avançado.
né? É um jejum muito avançado. Jejum a partir de 3 dias, 4, 5, 7, 14, enfim. São jejuns prolongados, que a gente não chama mais nem de jejum intermitente, né? É um jejum prolongado, um jejum já de um nível avançado. E aí, quando a gente fala a parte ovulatória, né? Então, a gente já tá entrando numa questão mais hormonal, né? E essa questão ovulatória, ela depende muito de mulher para mulher, né? Então, assim, sim, tem estudos que mostram pra gente, né, algumas questões serem mais fáceis, outras mais difíceis, né? Igual eu ensino dentro do código do jejum, mas, né, o que vai valer é como você se sente, né? Porque tem mulheres que elas se sentem melhores nessa época, conseguem fazer jejuns mais longos. E tem outras que não. Então, na prática, a gente percebe uma diferença, né, de mulher para mulher. Marisa! A gente percebe uma diferença, tá? Mas bem legal o seu comentário. Então, quando a gente faz esses jejuns mais prolongados, a gente tem que trabalhar bastante a forma de se alimentar, né? E a nossa mentalidade para que a gente consiga fazer, né? Então, o jejum, ele é igual uma maratona. A gente nunca sai correndo uma maratona sem preparo. Se você nunca correu na vida, certo? Você não vai falar amanhã, ou acordei hoje animada, vou correr 10K. Se você nunca correu na sua vida. Então, assim, você vai se preparar. Você vai começar caminhando, aí você vai correr um pouquinho, aí daqui a pouco você tá correndo e andando, aí daqui a pouco você tá só correndo, aí fez 1K, 2K, 5K, e aí você vai aumentando, até você se preparar fisicamente, né, para fazer a sua maratona, ir lá e correr o quanto você se programou para isso. E o jejum é igual. Então eu adoro fazer essa analogia de maratona, né, com o jejum intermitente. Porque é algo que você não sai fazendo da noite pro dia. Você se prepara para isso. Tô aqui, ó, com o meu chazinho. Espero que vocês tenham pego chá e o chá de vocês, o cafezinho, a aguinha, né? Então você já é super avançada, né, querida? Você já tá, né, nível hard. Parabéns. Então, o problema não é o jejum, né? Então, o problema é como a gente faz o jejum, como você aprendeu a fazer o jejum. Porque o jejum, ele feito da forma correta, ele vai te trazer os resultados que você quer. Então, eu vou falar por que o jejum, ele tem essa fama, né, muitas vezes, de ser difícil. Eu não consigo, eu vou passar fome, eu vou, né? Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar o que acontece com o seu corpo quando você faz o jejum intermitente, além do processo de emagrecer. Então, vai ser um conteúdo muito valioso para abrir o olhar, né, de vocês. E como fazer o jejum leve, eficiente, sem sofrer, né? Então fica comigo aqui até o final, que eu vou dar o passo a passo para você iniciar esse processo de jejum da sua vida e você conseguir, né, a obter resultados aí na sua vida. Então vocês já são aqui praticantes, né, do jejum e estão amando esse processo. Eu fico muito feliz com isso. Então a gente vai tentar então o quê? Ajustar o seu programa, o seu processo, tá? Que o problema não é o jejum, entendeu? Então é como a gente faz. Então, meninas, a prática do jejum intermitente, ela traz pra gente vários benefícios, né? Então, no começo, o nosso corpo ele usa o açúcar como forma de energia, né? Então, tudo que a gente come entra no nosso corpo, vira energia, vira açúcar, né? Vira açúcar porque, como a gente chama a glicose, popularmente falando, né? Não gosto de entrar muito em questões muito científicas, em nomes muito difíceis, porque eu entendo, sim, que vocês estão aqui para entender como o corpo de vocês funciona em relação a esse processo que vocês estão fazendo e como ele vai transformar isso em queima de energia. Como que eu vou
fazer um jejum e eu vou emagrecer. Como é que eu vou fazer um jejum e ele vai queimar a gordura da minha pochete, né? Então, quando você come alguma coisa, entra no seu corpo, vira glicose, que a gente chama de açúcar, e aí você produz a insulina para ela ir lá pegar aquela glicose, levar para sua célula e você usar como fonte de energia. O que é fonte de energia? É energia para você viver. Tudo. Então, a glicose ela é essencial na nossa vida e a insulina também. Então, a gente precisa desse conjuntinho dessas duas para viver. Para viver. Então, se eu quero que, levantar esse copo, tomar um golinho do meu chá, eu preciso de energia para fazer isso. E quando eu faço esse movimento, eu estou usando as minhas glicoses que estão lá nas células, transformaram ali em ATP, que a gente fala, né? Aí tem todo o ciclo de Krebs, aquela coisa bonita que um dia a gente estudou no colégio, enfim. Então, quando a gente começa a fazer o jejum intermitente, a gente começa a fazer com que o nosso corpo use o açúcar que está lá no nosso sangue como fonte de energia. E aí, depois de algumas horas, a gente começa a queimar gordura, porque a gente já usou essa fonte esse açúcar como fonte. Eu começo a usar agora a minha gordura. Opa! Aí é onde a gente quer. Só que a ideia é que a gente procure fazer jejuns aonde eu faça. Olha essa internet. Não funciona. Meninas, vocês estão me vendo, me ouvindo? Deu uma travada aqui pra mim. Estão me vendo, me ouvindo? Meninas, estão me vendo e me ouvindo? Voltou. Ai, que raiva, Maria. Nossa Senhora. Tá mudo ainda? É uma maravilha, né? Ai, gente, quebra nosso raciocínio no meio do caminho, né? Pronto. Obrigada, meninas. Voltou, né? Ontem tava pior, hoje tá melhor, né? Porque a gente já conseguiu falar bastante sem ela dar titi, né? Ontem foi uma loucura. Então tá bom, meus amores. Então vamos lá. Depois de um tempo, né? A gente começou a usar a nossa gordura como fonte de energia. Então, o que a gente quer no mundo do jejum intermitente? A gente quer fazer com que o nosso corpo seja um queimador de gordura eficiente. A gente quer fazer com que ele queime mais e mais gordura dentro do jejum. Então, se você faz um jejum comum aí, sei lá, pega um protocolo qualquer e faz aí, de 16, 18 e tal, você vai emagrecer. Só que quando você faz o protocolo correto, que nem eu ensino a fazer o jejum codificado, que é um jejum que eu criei o meu método. Aí você faz o seu corpo ser um queimador de gordura eficiente. Então ele tá sempre queimando gordura, fazendo as ciclagens de alimentação inteligente. A gente vai queimando cada vez mais, que é pra gente ir sempre numa crescente dentro do seu processo. E a ideia é que o seu corpo continue assim e você não volte a engordar. Então você saia do efeito sanfona. Certo? Porque o que a gente quer é emagrecer e ser magra, certo? Então é isso que a gente quer emagrecer e não voltar a engordar. Porque aqui todas nós sabemos emagrecer, a gente não sabe se manter magra, tá certo? E aí depois, né, a gente estimula um processo que a gente chama, além de melhorar a questão da sensibilidade à insulina, que isso também ajuda a queimar gordura, né? Porque o nosso maior problema hoje é a resistência insulínica, né? A gente está com tanto acúmulo de açúcar no nosso organismo que o nosso corpo não dá conta e vai acumulando cada vez mais na nossa pochete. Não é verdade? Então, esse é o grande problema. Então, esse estímulo de autofagia que vai acontecer dentro de um período de jejum, que é um processo de limpeza celular que acontece, né, e que melhora o quê? A nossa saúde e a nossa longevidade.
que é uma coisa muito boa, que eu acredito que todas vocês queiram aqui, além do processo de emagrecimento, né? Então a gente procura muito essa questão da autofagia, que é fazer esse rejuvenescimento celular que a gente chama, né? Fora todas as outras questões hormonais que eu vou trazer amanhã para vocês, tá? E amanhã eu vou falar da parte hormonal e é muito interessante como o jejum trabalha nessas questões, tá? Então o jejum ele não enfraquece o seu corpo de forma alguma, ele ensina o seu corpo a ser mais inteligente, né? É ao contrário. Oi, Ju, bom dia! Então, como que é os sinais de que o seu jejum está funcionando? Você sente mais energia, você sente que você tem uma fome mais controlada, você melhora a sua digestão, você fica sem reter líquido, então melhora essas questões de inchaço, reduz o seu peso sem esforço, certo? Porque vai sendo uma coisa natural. Bom dia, Sandra. Vai acontecendo, né? Então você vai pensar no seu corpo como um celular, né? O celular, se você ficar carregando ele de qualquer jeito, ele fica com a bateria viciada, não é assim que a gente fala? Mas se você faz direitinho, essa bateria dura por anos, né? E a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso corpo, fazer ele funcionar da melhor forma por mais tempo. Então é acelerar esse metabolismo. Tá? Tirar ele Juscelene, bom dia. A gente tira, então, ele desse ponto de estagnação que você tá hoje. Então, a gente evolui com ele, tá? Porque se você faz o jejum por um tempo e ele para de funcionar, não é o jejum que tá errado, é a estratégia que você tá fazendo que tá errado. Então, a gente começa sempre o jejum de forma devagar. E a gente vai aumentando gradativamente, vai respeitando o seu corpo. Esse é o início de todo o processo, né? E a gente vai priorizar a comida de verdade, onde a gente vai fazer os alimentos, a alimentação correta. Lógico que tem as melhores combinações, tem, né? Tem a crononutrição, tem a ciclagem inteligente de alimentação, tem, né? Mas se você quer iniciar de uma forma, você precisa controlar essas questões alimentares, esse é o primeiro passo, né? Isso aqui eu imagino que não seja nenhuma surpresa para vocês, não é? Porque quem quer emagrecer precisa aprender a se alimentar de forma saudável, né? Não precisa ser radical, né? Não precisa ser nem 8 nem 80, não precisa ser permissivo o tempo todo, mas você pode sim ter as suas exceções, que não tem problema nenhum, é só saber fazer as coisas da forma correta. Então, assim, se você faz o jejum, sente algum desconforto, ajuste sua alimentação, né? Você não precisa fazer um jejum prolongado se você não está preparada. Então, você tem que entender o seu corpo, você tem que entender que momento você tá, e todas vocês, meninas, são diferentes uma da outra, tá? São diferentes. Então, assim, pra fulana, a Ju, que entrou aqui agora, é minha aluna. Quanto tempo a Ju demorou para fazer um jejum de 24 horas? Por quê? Porque cada uma tem o seu tempo. Entende? Mas ela emagreceu. E nós fomos ajustando até que ela conseguiu fazer. Então, o ajuste é de pessoa para pessoa. Então, ele não é igual para todo mundo. Então, nem sempre o jejum certo é o mais longo. O jejum certo é aquele que vai se encaixar na sua vida e na sua rotina. É por isso que tem os protocolos de jejum diferenciado, onde você vai fazendo. E aí o seu corpo vai embora e você vai conseguindo, mesmo com os jejuns mais curtos, até o seu resultado. Então, o jejum ele não precisa ser sofrido.
O jejum, ele não precisa ser sofrido, né? O seu corpo, ele vai se adaptando a tudo isso e as pequenas mudanças, elas fazem grande impacto na sua vida. Né, Ju? Quantos quilos você emagreceu, Ju? Conta aí. Ju tá magrinha, né, Ju? Deixa eu ver se eu tenho foto sua aqui, Ju, pra mostrar pra elas. Aquela do vestidinho rosa eu adoro. O vestidinho amarelo eu adoro. Essa aqui, ó. O vestidinho não fechava. O vestidinho não fechava. Olha que fofo. Olha o vestidinho aí, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Então é só fazer da forma correta, aprender o estímulo correto, fazer o jejum. Oi, Rô, bom dia. Fazer o jejum certo, né? Fazer o protocolo correto, com a indicação correta, com acompanhamento. Você tem o resultado que você quer. Consegue atingir o seu objetivo. Então, o que eu quero que vocês façam é o jejum leve, um jejum que você consegue fazer e que você consegue lembrar. Porque a gente domina, meninas, sobre todas as coisas. Quando a gente está fazendo jejum intermitente, existem algumas analogias, alguns estudos que falam sobre as questões de horas. Quando a gente faz o jejum de 0 a 8 horas, de 8 a 12, de 12 a 16, a 18, né? Que falam, com tantas horas você já está em autofagia, com tantas horas você já está queimando gordura, com tantas horas você já está entrando em cetose. E assim, meninas, o que eu gosto de falar dessas questões... Bom dia, Érica. O que eu gosto de falar dessas questões de horas, né, é o seguinte... Existem esses estudos que falam sobre isso, mas não é escrito em pedra, tá? Não é escrito em pedra. A gente tem pessoas que fazem jejuns mais curtos, têm ótimos resultados, e tem pessoas que precisam fazer jejuns mais longos para seguir mais longe com seus resultados. Então, de novo, por isso que os protocolos diferenciados, então, por exemplo, o meu protocolo de jejum codificado, é um protocolo diferenciado. Por quê? Porque você vai pegar o protocolo que você tem por aí, você vai fazer protocolo, eles chamam, né? 16 horas é um protocolo, 18 horas é um protocolo, não sei quantas horas, 24 horas é um outro protocolo. E não é isso. Protocolos de jejum intermitente são combinações que são feitas para que você consiga atingir o seu objetivo mais rápido. Entendeu? Então, é entender o que seu corpo precisa para ser um queimador de gordura eficiente. É entender como o seu metabolismo funciona. Então, tem um protocolo iniciante, tem um protocolo intermediário, tem um protocolo avançado 1, 2, 3. Então, você vai fazendo protocolos aonde a gente vai ter, por exemplo, eu tenho menopausa, é um protocolo. Eu quero acelerar o meu processo de emagrecimento e eu tô com essas questões metabólicas, resistência insulínica, triglicérides alto, esse protocolo. Essa alimentação, essa combinação. Entenderam? Então, são coisas completamente diferentes. E aí você vai ajustando para que você tenha o seu melhor resultado. Lembra que eu falei no começo da live? Todas nós somos pessoas diferentes. Então a gente vai ajustando essas questões dentro daquilo que você precisa. Então quando a gente melhora, por exemplo, a sensibilidade à insulina, porque a gente vai tendo resistência, né? E a gente quer ter a sensibilidade dela. O que é isso? É ela trabalhar como ela deve dentro do nosso corpo. Como ela precisa trabalhar. E quando a gente come o tempo todo, os nossos níveis de insulina, eles permanecem sempre altos. E aí, a gente leva isso à resistência. E aí é um acúmulo de gordura que acontece no nosso corpo e a gente tem aumento de peso.
Fato. É isso. Essa é a matemática. E aí o jejum vem, ele reduz esses níveis, ajudando o quê? No controle de peso, na prevenção da diabetes. Ele faz com que a gente emagrece e suma com as nossas doenças metabólicas. Entende? E se isso não está acontecendo na sua vida, é porque você está fazendo de forma errada. Porque sim, é para você ter esses benefícios. Então o jejum não é passar fome, não é passar mal, não é nada disso. É fazer ele de forma correta. E isso vai fazer o quê? Facilitar a sua perda de peso, vai manter a sua... sem perder a massa magra, que é um medo que vocês têm normalmente. Vou fazer jejum, vou perder massa magra, vou perder minha massa muscular. E não perde, tá? Mas você precisa fazer uma ingestão alimentar muito boa. Então, é um conjunto das duas coisas que a gente precisa. Qualquer dieta que você for fazer, você vai emagrecer. Mas quando você faz o jejum intermitente, junto, além do emagrecimento, você tem outros benefícios, que são todos eles que eu estou falando aqui para você. Então, você reduz, ele acelera a queima de gordura, ele melhora a resistência insulínica, ele reduz a inflamação do seu corpo, ele estimula a autofagia. Obrigada, Ione, querida. Então, olha quanta coisa boa que ele faz no seu corpo. Esses processos inflamatórios estão ligados a várias doenças, como obesidade, artrite, artrose, Alzheimer, até o câncer. Bom dia, Jeane. Então, tudo isso faz com que o jejum, a gente tenha eles muito mais benefícios. Fora a questão da memória, né? A questão cerebral, que ele ajuda. Então, ele aumenta a produção de BDNF, né? E aí que é uma proteína essencial para quê? Para a questão da neuroplasticidade. Quando a gente fala de mentalidade, essa neuroplasticidade, ela precisa funcionar. E isso foi descoberto recentemente, porque a gente achava que a gente não aprendia coisas novas, né? Que a gente não fazia novas conexões neurais. E não, a gente descobriu que sim, que a gente faz. E a partir do momento disso, a gente consegue modificar o que a gente vem trazendo de muitos anos em comunicação com a comida. Então, a gente consegue modificar o relacionamento que a gente tem com a comida. A gente consegue modificar isso mesmo com 40, com 50, né? Com tantos anos que a gente imagina aí na nossa cabeça. Então, a gente também consegue, através dessa neuroplasticidade, melhorar todas as questões de doenças neurológicas, né? Alzheimer, Parkinson, demência. Então, o jejum intermitente melhora o que? A sua memória. Entendeu? Então, aumente seus níveis de energia. Parabéns, Jane. Você é diferente, né, do que muitos pensam, mas o jejum ele não gera fraqueza. Quando ele é feito corretamente, ele te dá muito mais energia. O corpo aprende a usar essa energia de forma eficiente, sem depender dos picos de açúcar que acontece. Bom dia, Paty. Então, ele é diferente das dietas restritivas, onde seu corpo fica reduzindo aquele gasto calórico, né, para poupar energia. Não, o jejum ele preserva o seu metabolismo, ele é diferente. Ele, inclusive, melhora a sua taxa metabólica basal. Isso é maravilhoso, porque isso acelera o processo de queima. Né? Então, assim, a gente faz com que esse corpo, ele queime mais gordura, sim, dentro do processo de jejum. Tá? E aí o jejum é para todo mundo? Eu sempre falo que sim, ele só precisa ser feito das adaptações corretas. Né? A gente só não indica para quem está grávida, para quem está amamentando, né? Para um idosinho muito debilitado, para as crianças, né? Que estão em fases diferentes. A criança está em fase de crescimento, na amamentação está em fase de amamentar o seu bebê, na gestação de formar o seu bebê, né? Mas quando ainda ela já está fazendo jejum intermitente, ela até continua, né, fazendo ali, porque ela já está adaptada, né? Mas se a pessoa não faz, ela não vai começar nesse momento, nem é o momento, né, meninas?
né? Um idosinho que está muito debilitado, ele precisa cuidar de outras coisas, não vai fazer jejum intermitente. Criança está em fase de crescimento, né? Criança é muito fácil de perder peso, é só você dar o alimento certo para ela, né? Que ela não precisa de passar por jejum, né? Então eu gosto de falar que sim, né? E principalmente para nós mulheres que já estamos nessas questões hormonais, que a gente precisa sim fazer o jejum para equilibrar toda essa parte hormonal, que é o que eu vou trazer para vocês amanhã, tá? Pra gente trazer essas questões, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Que vocês vão entender bem como é que o jejum funciona e como que vocês estão. Vocês vão entender que não é culpa de vocês, né? Que vocês se encontram hoje acima do peso, com dificuldades, né? Que muito tem a ver com as nossas questões hormonais, né? E às vezes você fala, tô fazendo tudo certo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não tenho resultado. Você vai entender amanhã que é por essas questões. Tá certo? Então, meninas, a gente vou finalizar falando para vocês, né, que o jejum, quando ele é feito corretamente, ele melhora o seu metabolismo, acelera a sua queima de gordura, ele traz benefícios para o seu corpo, para a sua mente, são infinitos os benefícios que ele traz. Então eu amo o jejum intermitente, é uma prática, ensino ele com muito amor, e eu quero que vocês sejam, sim, praticantes de um jejum eficiente, um jejum que muda e transforma a vida de vocês, e que ele seja praticado de uma forma correta para que vocês colham todos esses benefícios, tá certo? Então façam sim o jejum, né? Se vocês quiserem, tiverem dificuldade, é só vocês me chamarem que a gente conversa, né? Sobre e a gente ajusta, tá certo? Tá certo, bonecas? Dúvidas? Então hoje eu trouxe para vocês que o jejum não precisa ser sofrido, trouxe para vocês que vocês podem fazer de forma leve, não é para passar mal, não é para sentir nada, se estiver sentindo que está fazendo errado, que o jejum traz vários benefícios além do processo de emagrecimento, trabalha principalmente nas nossas questões mentais e hormonais, e que a gente consegue ajustar tudo isso aumentando a sua queima de gordura, fazendo o seu corpo ser um queimador de gordura eficiente, e você obtém os seus resultados através dessa prática feita de forma correta. Certo? Falamos tudo isso hoje. Essa live fez sentido para você? Comenta aqui para mim. Fez sentido o que eu falei aqui? Bom dia, Tereza! Jesus, tô suando. Misericórdia. Oi, Josi, querida, bom dia. Ótimo. Então, né, se fez sentido para você, amanhã a gente volta às 8 horas da manhã. Amanhã, segunda-feira, tem muita gente que trabalha, né? Tem gente que não foi viajar, né? Tem gente que tá viajando. Então, amanhã, às 8 da manhã, a gente volta. E amanhã eu vou falar das questões hormonais, tá bom? Então, como que a gente traz os benefícios do jejum intermitente para as nossas questões hormonais? Pra gente que já passou dos 40, para quem não passou ainda, já pega as dicas para saber e evitar, né, lá na frente. E quem já passou dos 40 ou que já está na menopausa, como que a gente ajusta essas questões hormonais? A gente amanhã vai falar com mais profundidade sobre isso, para que você consiga emagrecer, mesmo passando por todos esses sinais e sintomas. E aí a gente ajusta tudo. Para quem chegou agora, Adriana, bom dia. Assista a live, né? Depois, né? Desde o começo. Lembrem de comentar, meninas. Lembrem de compartilhar. Passou a live ali, faz um comentário, isso engaja, leva para mais pessoas, né? Hoje tem muita gente falando sobre tudo e muitas vezes nem são coisas tão, né, verdadeiras e muito information. Então, assim, leve esse conteúdo para mais pessoas, né? Assistam coisas que agreguem a vida de vocês, tá bom? E compartilhem, tá? Oi, Lucinda. Então, vamos falar amanhã. Vai ser bom você esteja aqui às 8.
Combinado, meus amores? Todas vocês amanhã às 8 aqui, conto com a presença de vocês, tá? Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Que vocês tenham um domingo maravilhoso, abençoado, tá bom? Façam boas escolhas e tenham bons pensamentos. Olha aí a Ione, ó. Jejum intermitente é o melhor remédio para os calorões da menopausa. É isso aí. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 8 da manhã. Beijo, meninas.